Então, boa noite oficialmente, né, pessoal? Que prazer imenso estar aqui com vocês. A segunda semana que eu estou aqui com vocês, talvez com aqueles que estão participando hoje da aula, né, a nossa primeira semana. O pessoal vai disponibilizar, tá? O pessoal vai disponibilizar a gravação para vocês. Eu encaminhei para a tutoria, então eu imagino que logo eles realizem essa postagem. Isso se não fizeram, não cheguei a conversar com eles ainda. Ah lá, já tá no YouTube. Então, imagino que já foi disponibilizado para vocês. Assistam, pessoal. Foi uma aula muito bacana, muito interessante mesmo, no sentido de pensarmos sobre quando algo se transforma em arte, o que é essencialmente a arte, qual é a diferença de arte e estética, porque esses nossos encontros, a ideia é justamente abordarmos essa triangulação, né? Teoria, estética e história da arte. Então, é justamente a partir desse tripé que a gente vai trabalhar ao longo aí de pelo menos 10 encontros. Nós estamos agora no segundo encontro. Ceissa, eu imagino que com a gravação, inclusive se vocês... Vou dar essa sugestão, não sei como que isso está sendo feito, mas se vocês escreverem o nome de vocês no chat, já fica registrado, né? Porque o chat também registra. Claro que aqui na modalidade AD se tem uma outra forma de contabilização, mas até como uma forma de se fazer presente, eu acredito que seja uma dinâmica interessante. Então, ao longo desses encontros, nós iremos trabalhar a partir desse encontro, a partir desse tripé da teoria, da estética, da história da arte. Nós estamos iniciando mais dentro desse percurso da teoria das artes, então foi o que nós realizamos na semana passada, sobre artificação. É o que nós vamos fazer na aula de hoje também, então iremos tratar sobre interpretação, sobre leitura, análise de imagens e de obras de arte, entendendo, inclusive, como que é possível verificarmos os nossos níveis de desenvolvimento estético. Uma das coisas que eu mais gostei aqui com a turma de vocês é essa dinâmica da participação. Se sintam sempre muito à vontade para participar, para perguntar. Inclusive os alunos que não estavam presentes na semana passada, eu vou buscar fazer um breve exercício de análise e leitura de imagem aqui com vocês, tá? Então já vão ali se empenhando nessa ideia de produzir um conhecimento a partir do olhar, de produzir um conhecimento a partir da visão. E para aqueles que não me conhecem, então, eu sou o professor Lucas Benatti, eu ingressei agora no INCV, estou desenvolvendo atividades com vocês, sejam atividades de orientação, atividades de ensino, né, de pesquisa também. Eu sou formado em artes visuais, mas também tenho algumas outras graduações, já fiz 2 outras graduações além de artes visuais, mas artes visuais é minha formação inicial. Trabalho hoje como professor de arte, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e não apenas aqui no UniCV, mas também em outras instituições de ensino superior. Já faz algum tempo que sou professor, também sou pesquisador, defendi o meu doutorado ontem, então a partir de ontem, além de professor, de mestre, agora também sou doutor. Que foi uma alegria tremenda, né? A finalização desses 4 anos de doutoramento. Sou avaliador, parecerista de revistas científicas no campo da teoria da estética, da história da arte aqui no Brasil também, já escrevi inúmeros livros nesse campo, além de trabalhar com um batimento relacionado à educação. Muito obrigado, Rita, muito obrigado, uma sensação assim de alívio, é um cansaço também, porque são 4 anos de um doutoramento, é uma etapa muito longa até chegar no doutorado, né? Mas é uma satisfação, né? É uma satisfação, uma possibilidade de ampliar o nosso repertório de conhecimento de uma forma, assim, surpreendente. Eu tive a sorte também de ter uma orientadora que, eu digo que ela foi uma orientadora não só acadêmica, mas também uma orientadora para a vida. E hoje, pessoal, nós teremos, então, o nosso encontro, falaremos sobre leitura, interpretação, análise de imagens. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, é que eu não estou dizendo nem mesmo a partir de um método, de uma metodologia mesmo, mas esse exercício de, às vezes, ir num museu, ir numa galeria, eu sei que nem sempre é acessível, às vezes, dependendo da cidade, dependendo da localidade onde a gente mora, não tem um museu na cidade, não tem uma galeria na cidade, mas esse exercício também, às vezes com um livro, né, na internet, de olhar para uma obra de arte e pensar sobre aquela obra de arte. Então, tentar produzir um sentido para aquilo que você está vendo. Isso de uma maneira intencional.
Isso pensando de uma maneira intencional mesmo. Então, olhar para aquela obra, tentar produzir um sentido para aquela obra, isso de uma maneira intencional. Eu já comentei muito que eu gosto desse campo teórico, porque eu também tenho uma atuação como crítico de arte. Então, eu escrevo sobre trabalho de alguns artistas. Então, textos curatoriais, textos expográficos. E para mim é sempre um prazer muito grande quando eu olho para uma obra de arte. Eu não sei se vocês têm isso, ou se é só coisa da minha cabeça, né? Mas sabe aquela sensação de você olhar e ter quase uma epifania, sabe? Não é à toa que eu fui fazer artes visuais, né? Mas de aprender a partir da visão, isso para mim é uma coisa assim surpreendente, surpreendente mesmo. Tá? Semana que vem, pessoal, aqui mais uma observação antes da gente iniciar mesmo, né? Já vou dando os recadinhos aqui do início. Semana que vem, a gente não tem encontro das nossas aulas ao vivo de teoria, de estética e de história da arte. Porque semana que vem, só deixa eu dar uma confirmada aqui no nosso calendário, isso mesmo. Semana que vem é a última quarta-feira do mês. Última quarta-feira do mês, a gente está desenvolvendo um projeto do Laboratório de Arte e Educação Criativa. Esse laboratório também é coordenado por mim. E aí a dinâmica é um pouquinho diferente. Na próxima semana, a gente tem esse primeiro encontro do LAEC, ele vai acontecer uma vez por mês, sempre na última quarta-feira, a ideia é que seja, né? Sempre na última quarta-feira do mês, no mesmo horário que nós temos esse nosso encontro ao vivo aqui para as aulas que estão acontecendo agora, não vai ser para sempre, tá, gente? As aulas que estão acontecendo agora de Teoria Estética e História da Arte. E eu vou começar, então, a apresentar para vocês essas ideias sobre estética, sobre poética, mas aí relacionada à educação, propriamente dito. Temos um texto dentro do referencial da abordagem de Reggio Emilia, que é uma perspectiva de ensino que eu tenho uma admiração muito grande, então vai ser uma oportunidade de eu falar sobre isso também. E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses nossos encontros. Semana que vem, então, a gente não tem a aula de Teoria Estética e História da Arte. Semana que vem nós temos o encontro do LAEC, que é o Laboratório de Arte e Educação Criativa. Então, o foco vai ser um pouco diferente. Depois, já em junho, aí a gente retoma com as aulas, né? Na primeira semana de junho, a gente retoma com as aulas de Teoria Estética e História da Arte. A última semana, os encontros durarão quantos meses, prof? Roseli, ó, de Teoria de Estética e História da Arte serão 10 encontros, tá? Então, essa é a quantidade de encontros. E obrigado, pessoal, por quem me parabenizou aqui. Fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Então, de Teoria Estética e História da Arte serão 10 encontros. São 3 por mês, né? Porque o último encontro do mês, né? Pensando em um mês de 4 semanas, né? Essa média de 4 semanas por mês. O último encontro do mês é sempre do LAEC. Finalizando, né, as aulas de Teoria Estética e História da Arte, aí haverá uma proposta de um outro curso com uma outra temática, mas aí as discussões do LAEC, elas permanecem, tá? Porque a ideia é de ser um grupo de estudos. Não, Roseli, ontem foi a minha defesa de doutorado, então ontem eu me tornei doutor. Então, por isso, as parabenizações, tá? Pessoal, dito todos esses recadinhos, não sei se tem alguma outra dúvida, se vocês tiverem, vocês escrevam aí para mim, certo? Vamos então para o nosso encontro de hoje, certo? E a primeira pergunta que eu deixo é justamente essa: o que é leitura de imagens? A gente costuma falar sobre ler, né, pensar em leitura, muito num sentido gramatológico, né? Quando lidamos, com, por exemplo, com a língua portuguesa. Então, o professor de língua portuguesa ensina os alunos a lerem, ou seja, a decodificarem determinadas letras, que nada mais são do que grafismos, né? Não deixa de ser imagens, as letras elas não deixam de ser imagens, produzindo um sentido a partir desse processo de decodificação. Muito obrigado, vocês, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Mas a gente também faz leitura de imagem. A gente também faz um processo, também realizamos esse processo de decodificação que leva à produção de um sentido quando nós olhamos para uma imagem. O que isso significa já para a gente, principalmente aqui enquanto professores de arte? Assim como talvez o professor de língua portuguesa ou o pedagogo nos anos iniciais da educação estão interessados em alfabetizar os alunos, ou seja, ensinar esses alunos a ler, escrever, trabalhar com as palavras, com os símbolos, com os gráficos, com os fonemas e por aí vai,
a gente também pode falar sobre uma alfabetização visual. A alfabetização, nesse sentido estrito relacionado à língua portuguesa, nós estamos falando da leitura, né, interpretação de textos escritos. No caso da alfabetização visual, nós estamos falando desse processo de ensinar a ver imagens. Existe aqui quase que uma confusão, né? Porque nós pensamos, professor, se eu tenho uma acuidade visual, então se eu não sou uma pessoa que tem alguma deficiência visual, basta eu ter essa minha capacidade orgânica que eu estou vendo imagens. Então ninguém precisa me ensinar a ver imagens. E aí que está um dos nossos maiores erros. Porque assim como nós aprendemos a falar, nós somos dotados de órgãos vocais, de cordas vocais que me permitem estar falando com vocês aqui hoje. Mas não é simplesmente eu ter a capacidade orgânica do meu corpo biológico que faz com que eu seja capaz de falar. Por exemplo, não sei se vocês já pararam para refletir que eu estou emitindo sons aleatórios nesse momento, vocês estão interpretando esses sons aleatórios que eu estou emitindo, certo? Então, eu poderia estar falando blá, 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 qualquer outra coisa aqui, né? Qualquer outro som aleatório. Mas a gente convencionou atribuir um sentido para esses sons aleatórios que eu estou emitindo. Tem uma cachorrada latindo aqui na rua de casa, gente. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? O que isso significa? Se assim como eu posso nascer com um órgão que me possibilita a fala, se eu não tenho uma interação social, se eu não tenho uma interação cultural, tá mesmo, gente, desculpa, mas não tem muito o que eu fazer. Espero que esteja dando para me ouvir também, além dos cachorros. Se para além de eu ter essa capacidade orgânica, eu preciso ter essa inserção histórica, social e cultural para aprender a falar, isso significa que a gente também aprende a ver. O que isso traz para a gente? Esse ver não é só essa nossa capacidade de capturar essa imagem a partir do olhar, mas é ver enquanto essa capacidade de interpretar aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos produzindo de sentido a partir dessa captura dos órgãos da visão. Então, esse é o mecanismo que nós precisamos trabalhar. E aí a gente tem uma outra relação aqui, pessoal. Da mesma forma que é possível falar de uma alfabetização visual, assim como é possível falar de uma alfabetização nesse sentido de aquisição da leitura e da escrita, eu também posso falar de um analfabetismo visual. Assim como existem pessoas que são chamadas de analfabetas por não saberem ler nem escrever. Então, eu também posso pensar nesse sentido de um analfabetismo visual. E o que isso implica para a gente? O que isso significa para a gente? Se no caso do analfabetismo, quando pensamos a leitura e a escrita, esses números já são gigantes, quando a gente fala nesse sentido de um analfabetismo visual, isso é muito maior, porque as pessoas elas não param para pensar que como elas veem, como elas interpretam, tem uma produção social, histórica, cultural, como eu já estava falando aqui para vocês. E aí que está justamente um dos maiores problemas, inclusive dessa nossa sociedade hipermoderna. A gente consome muitas imagens. A gente constantemente está sendo interpelado por essas imagens. A gente constantemente está se relacionando com imagens, com visualidades. Inclusive nesse momento, que vocês estão tendo uma imagem de mim, assim como eu estou tendo uma imagem de vocês. Quando a gente abre o celular, a gente tem uma cultura visual gigantesca. Então, uma cultura de foto, uma cultura de vídeo, uma cultura de imagens, de campanhas publicitárias. Você vai no mercado, as embalagens. Então, a gente vive uma cultura que é essencialmente visual. Mas a gente não aprendeu a ver essa cultura. A gente não aprendeu a olhar para essas imagens. É aí que nós temos um outro conceito. Então, só que a gente já trabalhou com alguns conceitos importantes, né? De alfabetização visual, de analfabetização visual, de cultura visual, e agora o próximo, que é justamente de pedagogias visuais. O que isso significa? Todas essas imagens, elas comunicam e elas interferem na nossa subjetividade. A questão é
como a gente não se atenta a elas, a gente não tem uma visão crítica para analisar essas imagens que nos interpelam, que nos comunicam, que dizem, inclusive, quem nós somos ou quem o outro é. É por isso que existe uma certa tendência a um grotesco estético, a um apreço por uma imageria grotesca, porque essas pessoas elas não passaram por essa formação visual, não passaram por essa formação estética. E é basicamente o percurso que nós vamos fazer nessa nossa aula, certo? Nós vamos desenvolver aqui alguns exercícios de interpretação, de leitura de imagens. Nós vamos pensar com imagens, a partir das imagens. Nós vamos pensar como nós podemos decodificar essas imagens. Nós vamos pensar como é que essas imagens reverberam em nós de alguma forma. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Sim, além dos cachorros latindo. Tá fazendo sentido? Ótimo, ótimo. Deixa eu olhar aqui no nosso chat. Que bom, pessoal. Se tiverem dúvidas, vocês me perguntam, tá? Então, é exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês. Então, leitura de imagem é basicamente essa nossa capacidade de produzir sentidos a partir do olhar. Quando a gente fala de uma alfabetização visual, nós estamos pensando nessa consciência desses sentidos que são produzidos. Então, eu tenho consciência quando eu olho para essa imagem. Se eu tenho consciência, eu posso construir também um conhecimento e transpor esse conhecimento pela linguagem. Por exemplo, quando eu falo sobre uma imagem, quando eu escrevo sobre uma imagem. Tá? Então, ali é como se eu estivesse realizando um processo de tradução. Então, eu vejo, eu falo. Eu vejo ou eu escrevo sobre isso. Tornando esse processo, que é essencialmente um processo estético, algo mais visível, algo mais palatável, algo mais materializado mesmo, né? Aqui eu tenho uma obra que acho que todo mundo conhece, né, do Edvard Munch. Eu trouxe ela mais para ilustrar nesse sentido de como é que nós podemos realizar algumas análises, como é que nós podemos fazer algumas interpretações dessas obras de arte. É óbvio, pessoal, que existem muitas entradas possíveis quando a gente começa a pensar em métodos de análise de imagem ou de leitura de imagem, tá? Porque inúmeros autores, em diferentes perspectivas teóricas, se debruçaram sobre essa questão. Então, como eu vou ler imagens? Como eu vou interpretar imagens? Como é que eu acesso essa imagem? E realizo esse processo de tradução que eu estava comentando aqui com vocês. Então, existem muitas possibilidades da gente fazer a interpretação, tanto de imagens quanto de obras de arte, e principalmente formas variadas, métodos diferentes, estratégias diferentes da gente conseguir pensar com essas imagens, a partir dessas imagens. Uma das mais tradicionais, e essa daqui tem algumas limitações, é justamente as abordagens mais formalistas. Não sei, alguém aqui já teve alguma disciplina ou conteúdo relacionado aos elementos formais da arte? Sim ou não? Ainda não? Mas às vezes, eu não sei como foi a trajetória na educação básica de vocês, ou às vezes também em outro curso, os professores de artes costumam trabalhar, talvez não de uma forma tão boa assim, mas eles costumam trabalhar. Os elementos formais da arte, os elementos fundamentais da linguagem visual, pessoal, são aqueles elementos que constituem toda e qualquer produção visual. Então, eles estão presentes na fotografia, ele está presente na pintura, ele está presente na escultura, ele está presente no desenho, ele está presente na gravura. Então, os elementos formais da arte, os elementos da linguagem visual, são todos aqueles elementos que constituem a base para a produção de toda e qualquer criação artística visual. Quais são esses elementos, professor? Muito fácil. Ponto, linha, forma, cor, e aí depois a gente vai se debruçando sobre as suas variações, uma relação com uma forma com a outra, então vou pensando em equilíbrio, ou então as texturas que são aplicadas nesses elementos e por aí vai. Mas os básicos dos básicos, e aí, né, é aquilo que está na Gênese, o restante são variações dessas composições, é basicamente ponto, linha, forma e cor. Então, se eu pego qualquer materialidade
que esteja relacionado ao desenho, à pintura, né? Essa materialidade um pouco mais tradicional no sentido visual. Então, o que é o ponto? O encontro do material no suporte. Deixa eu pegar um trabalho de um aluno aqui, inclusive. Olha lá que eu ganhei. Então, se eu encontro o meu material no suporte, é a menor partícula, não tem um ponto. No caso de uma imagem digital, se eu estou falando da fotografia, o ponto é o equivalente do pixel, tá? Se eu dou um deslocamento para esse ponto no espaço, esse ponto se transforma numa linha. E essa linha pode existir de formas muito diferentes. Então, pode ser uma linha reta, pode ser uma linha curva, pode ser uma linha quebrada, pode ser uma linha ondulada, pode ser uma linha de infinitas formas. Se eu dou um direcionamento para a linha no espaço, essa linha se transforma em uma forma. E a forma também múltiplas variações, né? Desde formas planas até formas tridimensionais, formas geométricas, formas orgânicas. Então, uma multiplicidade de possibilidades. E, por fim, um trabalho muito significativo também que é a cor, né? Um dos elementos mais expressivos da linguagem visual. Então, esses são, em síntese, igual eu falei, existem outros, tá, pessoal? que vêm justamente desses arranjos, dessas combinações. Mas esses são os elementos principais da linguagem visual. Quando eu realizo essas leituras formalistas, o interesse desse analista está justamente em observar esses elementos da linguagem visual. É como se ele estivesse decompondo essa imagem. Talvez, fazendo aqui mais uma conexão com a língua portuguesa, seria um estudo da gramática, da acentuação, da pontuação, certo? Então, nesse caso, ele não está tão interessado com o sentido que é produzido, ou com a semântica, trazendo mais uma palavra aqui da língua portuguesa, certo? Mas ele está interessado em descrever e em colocar ali, de uma maneira muito técnica, os elementos que compõem essa imagem. Então, se eu fosse, por exemplo, realizar uma leitura formalista dessa obra, eu iria dizer: existe a presença de linhas sinulosas e expressivas, né? Eu posso comentar a respeito da utilização de cores intensas, com tons de laranja, amarelo, azul, preto, a forma. Então, eu descrevo a forma dessa imagem. É como se eu estivesse fazendo ali mesmo esse caminho técnico de esmiuçar essa imagem a partir desses elementos formais. Isso é uma forma de fazer uma leitura de imagem? Sim, também é. Mas apenas falar sobre esses elementos que compõem a imagem é o suficiente para a gente interpretar a obra? Então, só de eu chegar aqui e falar, olha, então uma obra com linhas sinuosas expressivas, cores X, Y, Z, tal, é o suficiente para eu entender essa obra, para eu interpretar essa obra? Então, hoje, as análises formalistas, elas acabam constituindo uma das etapas desse processo da gente olhar para uma obra de arte, da gente interpretar uma obra de arte, porque não dá para ignorarmos, na verdade, esses elementos que são fundamentais para a arte, porque as cores, as formas, as linhas, tudo isso é constituinte da imagem, mas não é o suficiente para a gente interpretar ela. Uma outra possibilidade que nós temos, pessoal, isso principalmente a partir dos trabalhos do Panofsky, é esse batimento entre a iconografia e a iconologia. Grafia tem a ver com grafos, certo? Ou seja, com grafar mesmo, com desenho, com gráfico, tá? Então, ela não vai desconsiderar esses elementos formais, mas ela também é uma iconologia, logos, conhecimento, ou seja, uma interpretação a partir desses elementos gráficos, tá? Então, vou trabalhar tanto com conteúdos simbólicos, quanto com conteúdos temáticos da imagem, tá? Então, não vou desconsiderar esses elementos que são formais, mas eu também, certo? Preciso entender como é que essa obra ela se situa num determinado tempo. Quem é que fez esse trabalho? E aí a gente tem aqui uma consideração do Erwin Panofsky muito significativa, porque ele estabelece para a gente alguns níveis.
Então, ele inicia ali, né, trazendo para a gente que nesse primeiro nível de uma análise de imagem, a gente poderia começar com uma descrição pré-iconográfica, ou seja, o que é visível é aquilo que é um dos aspectos mais formalistas. O que é que eu estou vendo nessa imagem? Então, eu estou vendo uma capa esvoaçante vermelha constituída por linhas X, Y, Z, assim, assim, assim. Então, o que é visível? As formas, as figuras. Na sequência, eu avanço um pouco mais e eu começo a fazer uma análise dessa iconografia. Então, vou identificando temas e os motivos. Então, se no primeiro nível eu vou me destrinchar nesses aspectos formais, agora eu vou começar a identificar qual é a temática. Então, eu sei que eu tenho uma figura histórica, então uma pintura histórica que está sendo representada ali, numa pose muito precisa, o porquê que ele está nessa pose, a maneira como ele se coloca em cima desse cavalo, certo? Então, eu já começo a trazer ou me perguntar mesmo, o porquê disso? Por que essa cena foi representada dessa forma, né? Até a gente conseguir fazer esse batimento desses aspectos formais com esses aspectos culturais e históricos, né? Então, eu não sei se vocês conhecem um artista que fez essa obra, Jacques-Louis David. Alguém já ouviu falar do Jacques-Louis David? Alguém já ouviu falar no Jacques-Louis David? A Ceissa não, a Roseli sim, a Jennifer não. Os demais acho que eles estão colocando depois, né? O Jacques-Louis David, pessoal, é um dos maiores nomes do neoclassicismo, tá? E ele foi o pintor oficial do Napoleão, que é justamente esse sujeito que está sendo representado aí. Napoleão Bonaparte, imagino que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Napoleão foi alguém muito importante para as artes, principalmente para as artes clássicas e para o surgimento do academicismo em si. Foi no contexto napoleônico que surgiram as academias de belas artes. E é nesse momento que, inclusive, nós temos um deslocamento da centralidade artística, antigamente na Europa, que estava ali enraizada na Itália, e que passa a ser a França. Então, a Academia de Belas Artes Francesas é a academia mais importante da Europa ali do século XIX, tá? E aí a gente tem alguns atravessamentos históricos que são muito interessantes. Napoleão gostava muito de arte, tá? Grande parte do acervo do que hoje a França tem de objetos artísticos do mundo todo se deu a partir dos saques que o Napoleão fazia quando ele invadia algum país, tá? Só para vocês terem ideia, Mona Lisa decorava os aposentos reais do Napoleão. Então, imagina você ter a obra de arte mais famosa do mundo decorando justamente os seus aposentos reais. Napoleão, ele inclusive ameaçou invadir Portugal, que é um momento, né, um parênteses histórico. Napoleão ameaçou invadir Portugal. E foi justamente temendo a invasão napoleônica que a família portuguesa, né, a família imperial portuguesa, deixa a sua sede lá na Europa e pela primeira vez vem se estabelecendo uma colônia. E aí, quando chega aqui no Brasil, para eles não havia arte, não havia cultura, não havia absolutamente nada. É como se não houvesse nenhum tipo de referência elevada, né? A França se tornava esse grande símbolo de cultura, de desenvolvimento e por aí vai. E só que Napoleão, então a família imperial portuguesa vem para o Brasil fugindo do Napoleão, só que em certo momento o Napoleão ele acaba invadindo a Rússia, mas essa invasão não dá tão certo, ele perde a guerra. E esses artistas neoclássicos, eles ficam meio sem ter opções, meio sem possibilidades. Justamente porque era Napoleão quem financiava esses artistas. E aí apareceu para esses artistas neoclássicos duas opções, duas possibilidades. Uma, ir trabalhar na corte do czar na Rússia. E aí eles poderiam sofrer algum tipo de perseguição, tendo em vista que o czar sabia que esses artistas eles eram napoleônicos. E a segunda opção, isso por intermédio do Conde da Barca, seria vir para um território tropical, onde havia recém se instaurado uma família imperial que achava que não tinha arte, que não tinha cultura, que não tinha absolutamente nada. Qual opção vocês acham que os artistas neoclássicos escolheram? Justamente a segunda. E aí que nós temos a nossa conhecidíssima chamada Missão Artística
francesa. A vinda dos artistas neoclássicos, com a promessa, né, de que seria construída a Academia Imperial de Belas Artes aqui no Brasil, só que foi uma promessa que levou 10 anos para ser cumprida. E vocês devem imaginar que os artistas portugueses não ficaram muito felizes também com esse chamamento dos artistas franceses. Então, imagina o seu imperador, o seu líder, ao invés de contratar artistas portugueses, contrata artistas franceses nessa tentativa de trazer a arte e cultura. Isso muito entre aspas, tá, pessoal? Porque é uma ideia extremamente eurocentrada e acadêmica. É aí que vem a Academia, inclusive Imperial de Belas Artes no Brasil. Então, olha a quantidade de informação histórica que a gente consegue ter, isso é só, na verdade, um recorte, né? A partir de uma obra como essa, da figura que ele representa, da figura que ele representa para as artes, da figura que ele representa, inclusive, para o desenvolvimento das artes acadêmicas aqui no Brasil. Então, são conhecimentos que a gente consegue produzir a partir de somente uma obra de arte, né? Além, obviamente, que eu foquei numa questão das artes, porque eu sou um professor de História da Arte, não sou professor de História, mas se poderia pensar sobre essas conquistas napoleônicas, sobre o momento em que ele estava realmente cruzando os Alpes e por aí vai. Então, um professor de História poderia utilizar essa imagem para outros fins. Mas, como eu disse, sou um professor de História da Arte, não sou um professor de História. Apesar dessas duas entradas, pessoal, que eu apresentei para vocês, então, numa análise mais formalista, no outra que a gente vai fazer esse batimento entre a iconografia e a iconologia, essas são apenas duas possibilidades, porque nós temos várias outras possibilidades, como aqui eu destrinchei para vocês. Eu não vou trazer como é que cada uma dessas perspectivas vão abordar a leitura de imagem, a interpretação de imagens, porque cada uma delas tem as suas especificidades, inclusive alguns campos, como é o exemplo aqui dos estudos culturais. Eu trabalho dentro do campo dos estudos culturais, tá? Dentro do próprio campo dos estudos culturais, você tem uma diversidade gigantesca de métodos, de possibilidades de pensar essa análise de imagem. Então, é mais para que vocês entendam que não existe essencialmente um certo ou um errado. Depende da tua afiliação, depende desse teu compromisso metodológico. Então, como é que eu vou acessar esse conhecimento a partir das imagens? É pela semiótica, é pela psicanálise, pela sociologia da arte, pelos estudos culturais, pela teoria crítica, pela fenomenologia, pela hermenêutica, é por algum autor específico, certo? Então, é mais nesse sentido. Como é que eu acesso esse conhecimento em arte? E é justamente pensando sobre como é que eu acesso esse conhecimento em arte, olha que eu já dei até algumas dicas de como que nós podemos realizar análise e interpretação de imagens a partir dessas duas perspectivas que mostrei para vocês. Que nós realizaremos esse nosso breve exercício de leitura de imagem nesse momento, tá? Eu vou pedir, pessoal, para que vocês, assim, façam esse exercício. Não tem como eu controlar, né? Porque cada um de vocês está na casa de vocês. Não tem como eu saber se você vai abrir o Google ou não, se você vai abrir o ChatGPT ou não. Mas como o nosso interesse aqui é pedagógico, não existe nenhum tipo de julgamento, tá, pessoal? Não tem um julgamento de um é melhor, outro é pior, um tá certo, outro tá errado, tá? Então, eu gostaria que vocês permanecessem com esse comprometimento ético comigo de não utilizar essas ferramentas. Por que que eu estou pedindo isso para vocês? Porque se vocês utilizam essas ferramentas, eu não vou conseguir identificar depois em que nível de desenvolvimento estético vocês estão, porque daí eu vou estar avaliando o ChatGPT, não vou estar avaliando vocês, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem nessa aula, muito brevemente? Observem essa imagem, tá vendo que eu trouxe ali um título, o nome do artista, o ano que ela foi feita. Isso já é direcionamento para a gente interpretar a obra, tá? Saber quem foi que fez, saber o ano que ela foi feita, às vezes a técnica. Então, isso tudo é informação pertinente para a realização de uma análise, de uma leitura de imagem. Gostaria que vocês olhassem para essa obra por alguns minutinhos e que vocês tentassem me escrever brevemente uma análise dessa obra. Eu não quero que vocês pesquisem, pessoal. Não quero que vocês me tragam qualquer informação. Se vocês estivessem diante dessa imagem,
como vocês estão agora. Alguém já tinha visto essa obra antes? Acho que não. Peguei uma obra que não é muito conhecida. Não, né? Não. Ótimo. Porque se você pega uma Mona Lisa, todo mundo já viu, né? Então, diante dessa imagem, o que você poderia falar sobre ela? É isso que eu gostaria que vocês me escrevessem. Então, olhando para essa imagem, o que você pode falar sobre ela? Sem julgamento, tá, pessoal? Vou fazer um exercício igual eu faço, às vezes, quando estou em galeria, olhando o trabalho dos artistas, porque todo mundo quer que eu fale sobre as obras deles. E, às vezes, nem eu sei o que eu vou falar, porque eu estou vendo ali, eu não sei o que eu vou falar. Mas vamos tentar fazer esse exercício. Olhando para essa imagem, o que você pode falar sobre ela? Eu vou dar ali uns 2 minutinhos, uns 3 minutinhos ali para vocês olharem e tentarem me escrever no chat, tá? Não, Rita, seria o que essa obra significou para você a hora que você viu, tá? E isso é uma informação importante também. Quando a gente trabalha com análise e leitura de imagens, a gente não pensa muito na intenção do autor. Ah, então o que, que o artista quis dizer com isso? Às vezes o artista até expressa, então tem o conhecimento de que o artista X quis falar sobre aquilo, tá? É uma informação, mas isso não é o mais relevante, tá? Isso não é o mais relevante para a gente. O que é mais relevante quando a gente vai fazer uma análise, uma interpretação? Os efeitos de sentido que essa obra produz. Porque às vezes a intenção do artista é uma, mas o efeito de sentido daquilo que ele produziu é outro. É aí que está uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar com imagens da arte, principalmente com as imagens da arte, com imagens de modo geral, mas principalmente com as imagens da arte, que é o que nós falamos. Uma imagem ela é polissêmica. O que é isso? Semântico, como eu já falei de vocês, né? É sentido. Então, polissêmico, múltiplos. Então, uma imagem ela possui múltiplos sentidos. O espelho faz parte da obra, Rita. O espelho faz parte da obra, tá? Então, toda a imagem artística ela é polissêmica. Ela tem múltiplos sentidos. Não significa que é um único sentido, tá? Mas são múltiplos sentidos. Então, isso, inclusive, é um exercício que eu, como professor, também tento evitar, porque às vezes até mesmo alguns alunos, eles chegam, professor, mas o que o artista quis dizer com isso? E eu tento dizer, olha, talvez o artista queira retratar tal coisa, mas o que é que essa obra reverbera de sentido? Isso que é um pouquinho mais interessante para a gente. Naline, tua visão é interessante, viu? A tua visão é interessante. E eu fiz uma leitura dessa imagem também direcionando um pouquinho para esse campo. Eu não vou falar isso, não deveria ter falado isso, né? Porque senão eu vou condicionar vocês a olharem dessa forma também para a imagem. Olha lá que nós já temos algumas análises interessantes. Deixa eu começar aqui.
com Analine. A questão da tarja nos olhos, os demais, pessoal, podem continuar, tá? Escrevendo, não sei se vocês estão fazendo esse exercício ou não, colocando aqui. A questão da tarja nos olhos é bem curiosa, levando em consideração o espelho ao lado. Seria o não conseguir olhar a si mesmo. A Rita disse, para mim, então para mim é que a pessoa está tão triste com ela mesma que não consegue se ver. A Ceissa, vejo um rosto triste e escuro, com a falta dos olhos, como uma espécie de venda, e pensando na figura do espelho, me faz pensar se a figura do rosto, se olhasse no espelho, veria a realidade. Analisando para mim a Roselina, essa imagem me causa uma necessidade de pensar. Quando vemos nosso reflexo no espelho, mas não conseguimos enxergar quem realmente somos. Uma ideia, talvez, de buscar saber quem somos de verdade. Olha, quer dizer não ver a si mesmo, e o não ver a si mesmo como não olhar o seu interior. E esse não olhar o seu interior, mas só ver a si por fora, e não poder tocar no seu interior, não ver o seu eu interior. Para mim, é isso que quer dizer o espelho, os olhos vendados e as pontas dos dedos, por isso a pintura escura e borrada. Olha, vocês foram intensos, vocês foram... Eu acho que uma das questões centrais que apareceram em todas as respostas, e são respostas muito boas a propósito, viu? É essa ideia do não ser capaz de olhar para si, de ver a si mesmo. E essa incapacidade de ver a si é uma incapacidade de revelar a si, o sujeito de si, o quem você é. Ou seja, é uma negação da memória, que é justamente aquilo que garante os nossos papéis identitários. Ou seja, é uma obra que fala essencialmente sobre quem nós somos, ou quem nós já fomos, o quem deveria ser, né? Existe esse rosto com grotesco, traços extremamente grotescos, uma venda nos olhos. Então, o olho, aquele sujeito não pode olhar para a gente, certo? Mas a gente também não pode se ver no espelho, porque é um espelho opaco. Esse espelho ele não reflete a nossa imagem. Então, o sujeito tem os seus olhos negados na visão. Então, ele não pode olhar para si. Mas nós também não podemos enxergar nem o sujeito, nem quem nós somos, porque esse espelho ele foi apagado de sua capacidade de reflexo. É uma obra belíssima. Eu, particularmente, sou encantado com o Antônio Obá. É um artista contemporâneo brasileiro, negro, e esse trabalho também fala sobre identidade racial, né? Essa ideia da memória, dessa identidade, nesse sentido de construção da negritude mesmo, dos povos negros. Deixa eu trazer, deixa muito pensativo. Roseli, uma das coisas que eu mais gosto é pensar com imagens, pensar a partir de imagens. E abrindo aqui mais um parênteses, né, para compartilhar um pouco da minha trajetória, a tese que eu defendi ontem é exatamente nesse caminho. Então, cada capítulo é construído a partir de uma imagem. E essa imagem é o meu disparador teórico. E aí eu vou pensando a arte como uma forma de conhecimento. Tanto que a citação que faz a abertura do Eduardo Glissant, que ele diz, o último momento do conhecimento é sempre uma poética. É exatamente isso. Está tendo uma falta de luz, onde ele não consegue se enxergar, o quão incrível ele pode ser. Então ele se limita a ver sua real face de si mesmo. Bom também, Jennifer, muito bom. E o mais interessante de tudo isso é que essa nossa forma de olhar para a arte, eu disse isso, se eu não me engano, na semana passada, quando a gente olha para a obra, é como se a obra estivesse olhando de volta para a gente, né? E é esse olhar de volta que faz com que a gente interprete, porque a gente só pode interpretar a partir das nossas referências, né? Deixa eu trazer algumas informações aqui. Esse é o Antônio Obá, ele é um artista brasileiro, também trabalhou durante muito tempo como professor de arte. E hoje é um sujeito muito significativo dentro desse campo da arte contemporânea brasileira, por trazer essas questões sobre resistência, sobre memória, sobre identidade, sobre apagamento, sobre existência, sobretudo em relação às comunidades, às populações negras, né? E essa obra,
ele faz um remonte à história de Otto Abenga. Ele era um sujeito congolês, ele foi levado para os Estados Unidos, ele foi comprado por um explorador norte-americano, foi levado para uma feira, e depois o Otto Abenga, ele foi exibido num zoológico, certo? E nesse zoológico ele ficava na mesma jaula que os chimpanzés, ficava na mesma jaula junto com macacos. E essa daqui é a imagem do Otto Abenga. E é essa imagem aqui que leva o Antônio Obá a criar essa obra. O Otto Abenga ficou nesse zoológico, depois da intervenção, principalmente da comunidade negra norte-americana, que via o sujeito ali sendo representado, estando dentro de uma jaula, representando essa ideia de uma selvageria, entrou na justiça, houve inúmeros protestos, então ele foi retirado ali do zoológico, foi impedido dele estar num zoológico, né? O mais triste é o destino final do Otto Abenga. Então, primeiro, esse dente que é afiado não era um sinal de selvageria, como é o que aparece ali 3 vezes na obra. Então, são 3 bocas que o Antônio Obá representa. Mas, para a comunidade do Otto, isso era um sinônimo de bravura. Então, os homens faziam isso como uma maneira de mostrar o quanto ele era corajoso. E mesmo depois de sair, então, do zoológico, ele acaba se estando mais próximo ali com a comunidade evangélica nos Estados Unidos, ele é batizado, ele recebe um outro nome, ele começa a fazer pequenos serviços, inclusive ensinando alguns garotos ali a caçar, só que ele nunca se enquadrava naquilo que as pessoas queriam que ele se enquadrasse, no estilo de vida que ele se enquadrasse. E ele se suicida, ele se mata, né? Então, quando o Antônio Obá ele pega essa história, ele pega essa narrativa, ele está consciente de que o Otto Abenga, que é esse sujeito real, ele não teve a sua identidade preservada, ele não pôde se ver no espelho. É isso que vocês estavam falando, ele não pôde se reconhecer enquanto sujeito. Ele teve esse apagamento da memória. Então, olha a quantidade de coisas que a gente consegue produzir de conhecimento a partir de uma obra de arte. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, pessoal, com as entradas de análise que vocês me apresentaram aqui. Existe, e aqui é uma questão particular minha, né? Existem muitas formas, mas aquela que eu sigo, inclusive, para as minhas análises, não costuma, claro, vou trabalhar com esses elementos formais, mas não costuma ter tanto interesse assim, apenas ser descritivo em narrar. Mas eu sempre busco pensar o que essa obra reverbera de sentido, né? É aí que a gente começa a pensar, a partir desse nosso olhar para as imagens, em qual fase do desenvolvimento estético nós estamos, certo? Isso aqui é uma série de pesquisas que foram realizadas ao longo de muitos anos, para que se chegasse nessa estruturação de pensar como é que se dá essas fases de um desenvolvimento estético. Então, como é que se dá essa minha relação com a produção estética, com a produção visual. E aí houve, então, essa classificação. Um primeiro ponto, descritivo. No segundo, construtivo. No terceiro, classificativo. No quarto, interpretativo. E no quinto, recreativo, que é basicamente ali todos eles. E a gente vai entender mais ou menos como é que funciona cada um desses níveis. Deixa eu ver o que o André colocou ali. Para mim, quer dizer que não somos capazes de olhar para nós mesmos, pois somos capazes de sermos preconceituosos com nós mesmos, de nos acharmos incapazes de resolver nossos próprios problemas. Bom, interessante também, André, interessante também. O que é o primeiro nível? A pessoa que está ali no primeiro nível. Geralmente são pessoas que não têm muito convívio com as artes, sem experiência de leitura, não conseguem interpretar e associar os elementos, então essa cor significa o quê? Esse elemento significa outra coisa, né? Geralmente são pessoas que estão naquele nível do juízo de gosto. Ah, eu gostei dessa obra, ou não gostei dessa obra. Então, esse sujeito ele fica apenas num aspecto da descrição. Então, ele é capaz de dizer o que ele vê. Então, eu estou vendo um sujeito com os olhos vendados
e com 3 bocas e existe um espelho. Então, ele é capaz de descrever, certo? Mas ele não é capaz de interpretar, porque eu só descrevi o que está ali. E aí, geralmente, esse sujeito está nesse mesmo campo, igual eu falei, de produzir um juízo de gosto, né? Ah, eu gostei, ah, eu não gostei. Isso a partir da sua vivência particular, então a partir da sua própria vida, né? E assim como talvez não é tão interessante para a gente pensar qual era a intenção do artista, esse juízo de gosto para a gente nas artes também não interfere em nada, não serve para nada, né? Se eu gostei, se eu não gostei da obra, a obra continua existindo, não depende de eu gostar ou não gostar dessa obra. Então, o juízo de gosto também não significa nada para a gente. O sujeito que está numa situação um pouquinho mais, né, que tem um pouco mais de convivência com as artes, esse sujeito que já tem um pouco mais de convívio mesmo, né, com as artes, ele é aquele que é capaz de começar a se perguntar sobre aquilo que ele está vendo. E também se perguntar como é que essa obra ela foi feita, né? Perguntar sobre os materiais, por exemplo. Então, olha, um primeiro envolvimento com a obra, por meio do acesso mais primário, então a técnica de construção. As perguntas giram em como que a obra, né, foi feita, se está proporcional, se não está proporcional. Então, quando eu pergunto, isso é uma pintura? Isso foi feito com o quê? Eu já tenho um interesse maior, tá vendo? Eu já começo a fazer perguntas, mas ainda não são perguntas interpretativas. São perguntas mais num aspecto de uma curiosidade formal, né? Então, como é que foi feito, por quem foi feito, etc., do que necessariamente ali você ter um compromisso com o contexto de produção. Algo que vai começar a aparecer no terceiro nível, que é justamente o classificativo. Então, esse sujeito que já começou a fazer perguntas, como é que foi feito essa pintura? Como que se faz essa técnica, etc. Agora ele começa a se perguntar quem é que fez e por que ele fez. E aqui retoma a ideia de uma intencionalidade. Se perguntar por que fez, fica nesse terceiro nível de desenvolvimento estético. Né? Quando a gente começa a se perguntar por que o sujeito fez tal coisa, é quase acompanhar esses estágios de uma criança que fica perguntando, fazendo os seus porquês, né? Levantando os seus problemas. Então, apresenta questões em torno de quem fez, o porquê de ter criado, começa a integrar o repertório cultural do leitor, também associando informações históricas. Então, quando eu perguntei lá em relação ao Jacques-Louis David, talvez você nunca tenha visto aquela obra em específico, mas você sabe quem é o Jacques-Louis David, ou o ano de uma obra, pessoal, importantíssimo, lá, 1800 e pouco, então eu sei que é século XIX, um artista francês, o que estava acontecendo artisticamente na França no século XIX? Neoclassicismo. Quais são as características do neoclassicismo? Prefixo neo, novo, novo clássico, um retorno dos ideais da antiguidade, harmonia, simetria, proporção, perfeição, temáticas históricas, uma aproximação filosófica com o iluminismo. Tá vendo? Eu não preciso, às vezes, conhecer a obra, ter visto a obra, para conseguir ter informações sobre essa obra. Por isso que as aulas de história da arte são tão importantes, né? A gente vai trabalhar com história da arte, tá, gente? Ao longo desses nossos encontros. Eu espero que todos vocês estejam aqui. Eu sempre falo, história da arte é uma paixão para mim. E história da arte ela é fundamental para a sua atuação como professor, para a sua atuação como artista, porque é exatamente isso. Eu não conheço o artista, mas eu vi a data que aquela obra foi feita. Se eu sei a data, se eu sei a nacionalidade daquele artista, então já tem ali informação mais que suficiente para saber o que é que estava acontecendo ali, né? Depois eu vou mandar para vocês uma linha do tempo da história da arte ocidental que eu elaborei e fiz com os meus alunos. Mas, sendo muito sincero, é muito fácil interpretar os movimentos e os períodos artísticos lá da Grécia Antiga até meados ali do século XIX. É muito fácil, tá? Porque, basicamente, a Europa, isso focalizando a Europa, né? Basicamente, a Europa viveu da Grécia Antiga até o final do século XIX uma sucessão de apenas, não vou falar estilos, porque senão vocês vão confundir, mas de duas correntes estéticas.
Uma ligada à harmonia, simetria, proporção, perfeição, e a outra ligada à expressividade, ao simbolismo, à subjetividade, à intensidade. Então, basicamente, foi uma sucessão dessas duas correntes estéticas da Grécia Antiga até o século XIX. Mas eu vou explicar isso, como que isso funciona quando a gente chegar na aula de História da Arte. Tá? Então, esse sujeito já começa a perguntar quem foi que fez, quando, por quê, e por aí vai. O quarto nível é justamente esse nível interpretativo. Pela primeira vez aparece, né? Então ele começa a estabelecer relações com o conteúdo decodificado na obra com as suas opiniões pessoais e o seu repertório. É basicamente isso que eu comecei a fazer aqui com vocês. Então eu peguei aquela informação de uma data, então sei que aquela data, naquele país, naquele momento, então, tá vendo? Eu começo a estabelecer relações entre. Ah, então está representando Napoleão. Quem foi Napoleão? Napoleão fez X, fez Y, Napoleão... Então, tá vendo que eu vou conectando as informações. É ao conectar informações que eu posso produzir uma interpretação. E eu posso trazer isso, quando eu falei, né, em relação ao juízo de gosto, pessoal, que pouco importa se a gente gosta ou não gosta de uma obra, não quer dizer que a gente não tenha preferências, ou não quer dizer que a gente não possa estabelecer critérios para dizer o que é uma boa obra de arte, o que não é uma boa obra de arte, certo? Não é essencialmente nesse lugar. Mas ter critérios. Então, eu posso trazer a minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal também é significativa. Mas eu preciso contextualizar essa minha opinião pessoal, fundamentar essa minha opinião pessoal. Por que eu gosto? Ah, não gosto. Mas por quê? Certo? Ah, porque é feio. Mas por que é feio? Então, é fazer esse exercício mesmo quase de uma criança. E o último dos estágios, que é o recreativo. A tal ponto de que eu consigo formular um pensamento sobre quando que essa obra foi feita, por quem foi feito, como foi feito, o que foi feito, certo? E eu consigo criar uma coisa nova a partir disso. E esse criar uma coisa nova, pessoal, pode ser uma outra obra de arte. Então, essa ideia de uma releitura, tá? Pode ser um texto, porque criar um texto também é produzir alguma coisa a partir de uma obra de arte. Pode ser falar sobre, porque eu estou criando algo, né? Estou traduzindo isso. Então, isso pode se materializar, esse processo de recriação pode se materializar de inúmeras formas. Pode resultar em outras obras de arte, pode resultar de formas muito diferentes. Em relação a fundamentar opiniões, é de suma importância. Muito, Analine, muito, porque senão a gente fica no esvaziamento de discurso, sabe? Um vazio do sem sentido. Tá, e aí? E sabe qual o que é mais importante? Isso eu faço enquanto um autoconhecimento, já que vocês colocaram muito sobre isso, né, na análise ali da obra. Muito como autoconhecimento. Se a gente não se entende, se a gente não entende nem por que eu gosto de uma coisa, como é que eu vou ensinar sobre isso? Diz mais sobre a gente do que sobre perfeito, Analine. Perfeito? Exatamente. Exatamente isso. Então, é um processo assim de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Então, por que eu gosto só desse tipo de arte? É por uma vivência particular? É por uma experiência própria? Não, porque é um gosto meu particular e tal. Ou é por uma outra motivação? Então, é um processo de autoconhecimento. Eu acho que isso enriquece a gente de uma forma gigantesca, tá? E aí, para a gente encerrar, porque nós estamos aqui já, né, já deu uma hora de aula, já é 8h30, a gente está passando, né, para ser 50 minutos. Mas bora lá. Eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades da gente pensar essa leitura de imagens, como que eu vou fazer essa mediação para esse aluno olhar para essa obra de arte, não só para a obra de arte, porque pode ser também para campanhas publicitárias, pode ser para um meme, pode ser para qualquer coisa, tá, gente? Quando falo em leitura de imagem, é pensar essa visualidade mais expandida. Essencialmente arte, porque nós estamos lidando com objeto artístico, né? Mas não só arte, tá? Aqui, pessoal, não é um método, tá? Não é uma técnica, mas é pensar que eu posso trabalhar com essa imagem a partir de âmbitos muito diferentes. E esses âmbitos favorecem uma interpretação, uma leitura crítica dessas imagens.
não está dizendo como é que você vai fazer isso, certo? Porque eu acho que isso cabe a cada professor. Mas pensar, como eu vou mobilizar esses âmbitos nas minhas aulas? Então, olha lá, no âmbito crítico social, deve-se procurar entender como a imagem pode auxiliar na compreensão de temas sociais a qual ela está vinculada. Então, eu posso pegar um meme, eu posso pegar uma campanha publicitária, posso pegar uma obra de arte, esse aqui é um exemplo da Rosana Paulino, Atlântico Vermelho. Qual é a conexão com temas sociais dessa obra da Rosana Paulino? Então, ela está falando sobre os impactos da escravização, da colonização, e como que isso reverbera na população até hoje. Então, olha lá, uma entrada possível para a gente pensar, né? O âmbito histórico, antropológico. Então, as perguntas elas devem auxiliar na compreensão do contexto cultural em que o conteúdo da imagem se insere e seus significados. Então, eu preciso entender como é que aquela imagem circulou naquele contexto. Como é que, por exemplo, esse trabalho da Rosana Paulino é um trabalho de arte contemporânea, mas que fala também sobre o passado. Então, como é que isso se conecta tanto com o presente quanto com o passado? Mas poderia ser, como eu falei para vocês, gente, um vídeo do TikTok. Poderia ser um meme que os alunos ali de 13 anos estão vendo. E aí eu preciso entender como que aquela imagem funciona no interior daquela cultura, né? Exato, exatamente, Naline, não tem receita de bolo. E nem se tivesse receita de bolo, eu sempre falo isso para o pessoal. Eu posso dar a mesma receita de bolo para cada uma de vocês aqui. E cada um vai sair um bolo diferente. É a mesma receita, mas cada bolo vai sair diferente, mesmo com a mesma receita. Então, mesmo se houvesse uma receita de bolo, cada um vai sair. Todo mundo sabe disso, né? Pega a mesma receita, cada um faz de um jeito. Enfim, eu posso pegar. Eu não sei se vocês chegaram a assistir aquela série Adolescência da Netflix. É uma série muito boa mesmo, no sentido técnico, no sentido de conteúdo. É excepcional, excepcional. E existe ali uma certa dificuldade do policial entender alguns emojis, alguns gráficos e tal, porque para ele não fazia sentido. E ele vai conversar com um adolescente para ele entender o que é que significava aquilo. E é exatamente isso, porque às vezes aqueles símbolos significam coisas diferentes para aqueles jovens que fazem parte de uma outra cultura. E eu preciso entender justamente para ele, né? No âmbito biográfico, olha lá, não vou ignorar o sujeito, né? Busca-se criar uma aproximação entre os sujeitos e a imagem, estabelecer uma relação cidadã, com autonomia social. Então, qual que é a vivência desse sujeito? Tomando aqui de exemplo a obra da Rosana Paulino, né? Qual que é a relação desse sujeito, ou a vivência desse sujeito, frente ao racismo? É uma pessoa branca? É uma pessoa negra? Quais são esses limites, certo? Então, qual é essa relação biográfica? O que ele sente vendo essa obra? Uma pessoa branca vendo essa obra pode sentir de forma diferente que uma pessoa negra vendo essa obra, né? E, por fim, o âmbito estético, estilístico. Então, a gente vai pensar a composição visual, as características estéticas, os símbolos da representação, essas referências culturais. Então, a gente vai falar, essencialmente, dessa construção que é estética, formal da obra de arte. Então, vou pensar também esses elementos formais, como acabei de citar, então, cor, ponto, linha. Isso também é importante, tá? Lembrando, pessoal, aqui não é uma estratégia, não é uma metodologia. Igual eu falei, são âmbitos que a gente pode abordar ao trabalhar com essa leitura de imagens, ao trazer uma imagem. Uma das coisas mais significativas que eu sempre trago, assim, porque eu também faço alguns trabalhos como curador. O professor, ele precisa ser um curador. O que é um curador de uma exposição? É ele que faz essa seleção das obras, ele que pensa a organização dessas obras, a articulação dessas obras. Como é que as pessoas vão ver, como que as pessoas vão se relacionar. Eu preciso ter uma intencionalidade para as imagens que eu levo para a sala de aula. Então, eu não posso levar uma imagem aleatoriamente. Não posso levar uma imagem sem saber o que eu vou fazer com aquela imagem, sem saber o que eu vou fazer com aquela obra. Então, imagina, eu levo uma obra de arte que nem eu sei quem foi que fez. Né? Eu levo uma obra de arte sem saber o contexto. Então, eu levo uma obra de arte sem eu mesmo ter interpretado aquela obra. E eu espero que os alunos façam essa interpretação. Então, isso não pode acontecer. Né? Não pode haver esse processo. Eu não posso saber menos do que os meus alunos. O professor não sabe tudo, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas
Eu preciso ter esse cuidado, essa curadoria quando trabalhar com as imagens artísticas, com as imagens de modo geral, em sala de aula. Fez sentido, gente? Tudo que eu falei? Produziu sentido? Deu para repensar um pouquinho sobre como olhar para as imagens e para obras de arte? O que eu gostaria, assim, que vocês... Não é um exercício, tá, gente? Ah, nossa, nota, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Começassem a perceber as imagens ao redor de vocês. A olhar para essas imagens, mas de uma forma atenta, sabe? Desnaturalizar o olhar. Isso é muito importante. Porque ver, igual eu falei, ver a gente está vendo. Mas será que eu estou conseguindo interpretar? Então, eu gostaria que vocês fizessem um poucos exercícios assim. Às vezes, pegar um livro de arte mesmo, de história da arte, olhar para essas imagens, mas olhar de uma maneira intencional. No supermercado, as prateleiras, as embalagens, sabe? Olhar, observar a cor que foi utilizada ali. Nada é sem motivo. Não sei se vocês já repararam, aqui é mais um parênteses, né? As cores, a maneira de se organizar as cores no supermercado tem uma intencionalidade gigantesca. Então, por exemplo, a seção da padaria, eu só vou utilizar cor quente, porque eu preciso dessa ideia de aconchego, né? Agora, a parte dos frios, eu não vou usar cores quentes jamais, porque senão vai dar a ideia de que aquilo está estragado. Aquilo que é destinado, por exemplo, às crianças, tem cores muito específicas. A ideia de saudável, eu vou utilizar, não vou utilizar cores fortes naquilo que geralmente é saudável. Então, a maneira como o supermercado é um excelente exercício de cultura visual, sabe? Tornar um observador, exato. Tentem perceber as cores da padaria, quando você está passando pelos corredores. Nada ali, pessoal, é sem intenção. Tudo é intencional. Tudo é intencional. E vocês podem observar que determinados corredores que têm, por exemplo, doce, esse tipo de coisa, eles colocam determinadas marcas mais abaixo, que é para o olhar da criança. Então, não é para o nosso olhar, né? A organização ali é tudo muito bem pensado, planejado. Muito bem, pessoal. Vou agradecer novamente a presença de todos vocês aqui, por dedicarem um tempinho de vocês a me ouvir. Semana que vem, Teoria Estética e História da Arte? Não, semana que vem é o quê? Semana que vem a gente tem o nosso primeiro encontro do LAEC, tá? Vai ser nessa dinâmica mais parecida como aula mesmo, porque é o nosso primeiro grupo. Isso, Roseli, exatamente, tá? Então vai ser mais nessa dinâmica. Vou trazer ali um texto para discutir com vocês. E aí depois, não semana que vem, na outra semana, aí a gente vai falar sobre teorias estéticas. Então, uma compreensão sobre o belo, tá? E aí, depois dessa aula, eu acho que a gente começa mesmo na história da arte. Então, se eu não estou enganado, é essa organização. Pessoal, um beijão. Será disponibilizado o link pelo e-mail novamente? Vai, Analine. Só que daí o link do LAEC é diferente desse da aula ao vivo, tá? Então, da aula ao vivo a gente vai permanecer com esse. Do LAEC a gente vai permanecer com aquele também, mas é um outro link. Mas eles também vão disponibilizar, tá? E aí, se tiverem qualquer dúvida, a gente entra em contato. Como é que entra pelo LAEC na quarta-feira que vem? José, vai ser o mesmo um link do Meet também. Eles vão disponibilizar lá para vocês o link do Meet. Só vai ser um link diferente desse daqui das aulas ao vivo, tá? Mas também vai ser um link do Meet. Belezinha? Ah, tá. Obrigado, Deus abençoe. Imagina, eu que agradeço. Sobre interpretação e Lembra que eu organização. tô com uma dúvida também. Diga, José. Não vai ter grupo não do WhatsApp do nosso curso de artes? Um grupo no WhatsApp? Vixe, isso eu não sei, hein? Isso eu não sei, José. Eu posso tentar me informar e aí eu vejo para ti. Mas eu não sei, não. Isso é bom perguntar para as meninas da tutoria também. É bom perguntar para as meninas da tutoria. Do grupo no WhatsApp, eu não sei, tá? Uhum. Mas, pessoal, ó, beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Até semana que vem, com a EC, tá?